Olá, pessoal. Hoje eu quero falar com vocês sobre algo transformador, muito bacana mesmo, e tudo baseado nos cursos que eu fiz e que é de suma relevância e que eu acho que vale a pena passar para vocês. Mas aí eu quero fazer uma seguinte pergunta: você está preparado para iniciar essa viagem comigo e ter um destino para dentro do seu interior? Sim? Top, legal. Então, você vai viajar para dentro de você e a gente vai estudar algumas ferramentas aí interessantes, né? Para que abra a sua consciência e você consiga entender um pouquinho mais, né? De todos os bloqueios que te impedem você de ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Todos nós nascemos com potencial incrível, transformador, mas existem alguns bloqueios na nossa vida que nos impedem, né, da gente avançar, da gente transbordar, da gente prosperar e alcançar principalmente o próximo nível, né? Então a gente precisa realmente investigar o que é isso, tá? Bom, não sei se você sabe, mas se não, eu vou te falar agora. Nós somos um projeto de Deus que fomos criados para dar certo. E dentro desse projeto, Deus estabeleceu para cada um de nós algo extraordinário na nossa vida para que a gente cresça, que a gente vá ter muitos e muitos frutos e os nossos frutos eles permaneçam e que gerem novos frutos, porque todo fruto ele tem uma semente, né? E se essa semente desse fruto for plantada, com certeza ela vai gerar muito mais frutos. Então, esse vai ser o quê? Nada mais do que o resultado daquilo que você plantar. Mas para isso, você precisa se autoconhecer, saber o que realmente tem impactado a sua vida ou empatado a sua vida de você ser tudo aquilo que você nasceu para ser. Então, dentro desse estudo que nós vamos fazer, dessa viagem para dentro de você, que é muito legal, eu quero que você, se você quiser anotar, você pode anotar, você fique muito à vontade, mas eu quero contar para vocês um pouquinho da minha história, tá? Bom, dentro da minha história, eu vim de uma família humilde, uma família simples, né? Onde meu pai ele trabalhou a vida dele toda na roça, minha mãe também. Depois meu pai veio para São Paulo, e aqui ele começou a trabalhar em empresas, casou, conheceu minha mãe, casou, teve vários filhos e aí nasceu eu. Eu nasci, e durante toda a minha história de vida, passamos por várias privações, várias situações difíceis. Não tive aquele presente de Natal igual todas as crianças sonham, que acham que o Papai Noel vai descer lá da lareira. Não tive isso, né? Porque se meu pai não ralasse para trazer para a gente ali o alimento, né, seria muito difícil. Passamos, vivemos, e essa história, ela faz parte de quem eu sou hoje, né? Porque se hoje eu cheguei aqui, porque alguma coisa de bom eu extraí de lá da minha infância, de algo que eu já imaginava, já sonhava em ser ou fazer, mas não tinha ainda consciência de tudo. Mas existem nesse trajeto aí alguns bloqueios que foram criados, né, na minha infância. Então, um dos bloqueios fortes que foi criado foi, você não pode fazer isso, porque se você fizer isso, você vai ser punida, você vai apanhar. Então, era o bloqueio do medo. Então, tudo que eu ia fazer que era diferente daquilo que a minha mãe e meu pai ensinava lá no dia a dia, eu apanhava. E, gente, apanhava de verdade, viu? Não era só, não ficava na promessa, não, né? Então, se fizesse alguma coisa que fugisse às regras daquilo que eles tinham aprendido também lá na infância deles, que vinha já da cultura do pai, da mãe deles, eles passavam. E de uma certa forma, eu cresci com medo, né? O medo de avançar, o medo principalmente de falar e falar em público. Tanto que quando eu fui para a escola, ou fui para fazer faculdade, que chegava aqueles momentos lá que o professor perguntava agora a sua vez, ou que tinha algum seminário que eu tinha que me expor. Nossa, meu coração parecia que ia sair do peito, de tanto que eu tremia, tanto medo que eu tinha. É, mas tinha algo dentro de mim que me impulsionava, que eu precisava falar, eu precisava fazer, e aquilo ardia dentro de mim, mas ao mesmo tempo eu tinha aquele medo de avançar, falar errado, as pessoas rirem do que eu ia falar.
E, enfim, vários bloqueios. Então, casei, tive meu filho, depois voltei a estudar, tinha vontade de fazer faculdade, ganhei a faculdade, fiz a faculdade. Vou resumir aqui bem rápido aqui um pouco dessa história. Aí fui trabalhar numa escola, depois dessa escola tive vontade de fazer a faculdade, fiz a faculdade, tive o benefício, né, da minha pós-graduação, graças a Deus, né, as pessoas da onde eu trabalhei me abençoaram com o curso, então, assim, sou muito grata, né, aos meus ex-patrões que me abençoaram, e, enfim, casei, aí fiz a faculdade, mas ainda tinha algo dentro de mim que precisava ser transformado, tá? Se a minha história você está se identificando com alguma coisa, com certeza você também precisa talvez aí desbloquear alguma coisa, mas vamos lá, né? Vamos por partes. E, enfim, aconteceu tudo isso, e aí eu fui trabalhar numa empresa, e aí eu me deparei com uma situação, eu estava na minha zona de conforto, trabalhando lá, ganhando meu salário, né, ali na média, e aí, de repente, houve uma mudança e me passaram para um outro departamento que não tinha nada a ver com tudo que eu estudei, com tudo que eu me preparei, e era um lugar novo, uma atividade nova, pessoas novas, e aí eu saí da minha zona de conforto. Ai, gente, foi muito difícil. Essa transição, essa mudança de chave, essa virada de chave, sabe? Essa mudança de carreira. E eu tinha que começar do zero, tudo de novo, tudo de novo. E naquele momento eu não me senti preparada para receber aquilo. E veio assim como, sabe quando alguém vai lá e puxa o teu tapete, ou você está andando, de repente você vê um abismo e você cai dentro e vai caindo, caindo, parece que não tem fim. Foi assim que eu me senti naquele momento. E uma dor profunda, porque eu me senti congelada, ao mesmo tempo fritada, eu não sei, foi uma evolução de emoções que passou dentro de mim, mas eu entendi que aquilo fazia parte do processo. Processo do quê? Do meu autoconhecimento, de quem verdadeiramente eu sou, a minha essência. E eu falo uma coisa para você: se você não passa por processos e por situações assim que te confronta, sabe? Você não cresce, você não avança, você não prospera. E eu entendi que aquele momento era um momento eu precisava passar, porque eu estava bem confortável, na minha zona de conforto, estava tudo bem, né? Nada de especial acontecia, mas eu, a pessoa, Sandra, eu me conheço por gente. E eu sempre fui uma pessoa que dentro de mim existe uma evolução, algo assim que me chama para fazer algo maior, algo grande. E eu não conseguia, ao mesmo tempo que eu estava confortável, dentro de mim tinha algo gritando para eu fazer alguma coisa maior. E eu precisava descobrir o que era esse algo, e eu não sabia. Talvez você se encontre nessa situação, você achar que está aqui nesse mundo e você não sabe o que fazer, por onde começar, como fazer, né? Então, assim, calma, calma, que tudo tem um jeito, né? Então, quando eu entendi esse processo e essa evolução, essa que eu precisava virar chave, que eu precisava ter novos conhecimentos para adquirir novas habilidades, né? Aí eu comecei a caminhar, mas não foi fácil. Porque muitas pessoas, às vezes, quando a gente conta a história da gente assim, parece que é tudo tão tranquilo, tudo fácil, mas não é, tá? É processo. Se a gente não passa pelo processo, não tem como a gente avançar, tá? Então, todas as vezes que você chega num determinado nível e você quer ir para um nível maior, né? Vamos dizer, subir a escada mesmo, então sempre vai ter uma barreira, né? E essa barreira muitas vezes é o seu próprio eu. O teu eu dizendo para você, você não é capaz, você não pode, você não vai conseguir, é melhor você desistir. E ao mesmo tempo tem aquela outra situação que você fala, mas se eu parar, se eu desistir, o que vai ser de mim, o que vai acontecer? Então, existe uma evolução de sentimentos, de emoções que passam dentro de você, e se você não souber administrar essas emoções e ter esse autocontrole, talvez
você fique numa situação muito difícil, tá? Mas eu precisei passar por esse processo para poder chegar, inclusive, aqui hoje e contar a minha história para você. Porque foi diante dessa situação que me pegou de jeito, que aí eu ganhei de uma colega, né, um curso, né, de inteligência emocional, na Academy Mind, inclusive a primeira edição que eu fiz, deixa eu ver se eu tenho a apostila aqui do lado, que eu sempre deixo aqui à mão. A primeira edição que eu fiz foi assim sensacional. Não estou com ela aqui agora, mas eu fiz vários cursos, né? Daí eu fui me descobrir, fui procurar me descobrir. Então eu fiz o curso de inteligência emocional, depois eu fui fazer o PNL Practitioner, olha aqui, né? Promovendo a Academy Mind, mas a gente tem que dar honra a quem tem honra, porque foi transformador para minha vida, maravilhoso. E depois eu gostei tanto do que eu estava aprendendo lá, que aí eu fui fazer o Life Coach, a formação, que também é espetacular. E tudo isso é necessário? Sim, para você se autoconhecer. Aí comecei a ler livros de código da inteligência e comecei a procurar o autoconhecimento, tá? E por buscar esse autoconhecimento, aí hoje eu estou aqui para falar com você sobre isso, tá? Nós, às vezes, nos deparamos ou vivemos com vários tipos de pessoas. Ou você conhece pessoas que estão do seu lado, né? E que ela se enquadra em alguns pontos que eu vou estar mostrando aqui para vocês, tá? Então, mas para a gente começar, eu quero que você respire fundo, puxe o ar, solte, isso mesmo, recarregue suas energias, por quê? Né? Às vezes você está ali num dia atribulado de serviço, tanta coisa acontecendo na sua vida, e você precisa parar e respirar, né? Para que você consiga se oxigenar o seu cérebro e você ter abertura para novos conhecimentos, novo aprendizado, tá? Isso é muito bom, porque isso vai intensificar aí tudo que você precisa aprender, né? E o que eu quero falar para você hoje, né, é que existem três tipos de pessoas. Quem são esses três tipos de pessoas, né? Pessoas que têm alguns padrões de comportamento, né? E esses são grupos de pessoas na realidade, né? É, ou seja, tem pessoas que ela vive lá na câmera lenta, né? Na parte dos seus relacionamentos, é uma pessoa estagnada, que não sai do lugar, não tem uma programação para fazer nada, sabe? A intensidade dela é baixa, sempre aquela intensidade. Ela começa até bem, mas depois o nível de energia dela não flui, tá? E porque ela acha assim que as coisas são porque é do jeito que tem que ser. E tá tudo bem para ela, né? Então ela não tem aquela, né, aquela ansiedade de querer crescer, de querer avançar, enfim, né? Então, ao mesmo tempo que tem, às vezes ela tem aquela energia, né? Dali a pouco ela já perdeu toda a energia, perdeu a energia e ela precisa às vezes mudar, né? Então, tudo que é feito depende, né, de transformação, parece que vai contra essa pessoa. Então, esse é um tipo de pessoa, sabe? Que ela sempre vai entregar menos do que o combinado. Você conhece alguém assim? Sempre existe alguém assim. Promete e não cumpre. Ah, começa a fazer uma coisa, mas não termina. Sabe? Nunca consegue entregar aquilo que foi combinado. Né? Entrega, às vezes, assim, o comportamento dela é sempre de fazer o que foi pedido. Ah, gente, é tão ruim isso, né? Ah, você foi contratado, por exemplo, numa empresa. A empresa dá lá o seu contrato de trabalho, e aí dá lá todo o escopo de tarefas que você precisa fazer.
Então, você tem que fazer A, B, C, D. Aí todo dia você vai lá e faz o A, B, C, D. E você nunca explora o que você tem de melhor ou o seu potencial. Você sempre entrega aquilo e nunca entrega além daquilo, né? Então, vou contar até uma historinha para você, né? Uma vez um dono de um restaurante pediu para o seu empregado ir até uma hortifruti comprar algumas frutas que faltaram ali para fazer o suco. E ele falou assim: olha, vai lá e compra laranja e melão. Aí ele foi lá no hortifruti e para comprar laranja e melão. Só que ele chegou lá e não tinha laranja e melão. E ele pegou e voltou e não comprou nada. Aí ele chegou para o dono daquele estabelecimento: olha, eu não comprei porque não tinha. E aí o dono daquele restaurante ficou pensando: e agora? O que que eu vou servir, né, de suco natural para os meus clientes? Porque ninguém teve uma ideia. E aí ele mandou uma outra pessoa e comprar as mesmas coisas. Aí essa pessoa chegou lá, viu que não tinha também, mas aí ela pensou: se eu levar uma manga e fazer um suco de manga? Ah, e se eu levar uma tangerina e fazer um suco de tangerina? Ah, pensando bem, acho que eu vou levar isso daqui e faço alguma coisa, né? E supro a necessidade. E foi lá e comprou. E aí, quando ela chegou para aquele empresário, falou assim para ele: olha, as frutas que você pediu para eu comprar não tinha, mas eu comprei a manga, eu comprei a tangerina, e se eu fizer o suco de manga e fizer o suco de tangerina, eu acredito que eu consigo agradar os clientes e eles vão sair satisfeitos e não vão ficar sem o suco natural. E aquilo trouxe uma grande admiração para aquele empresário. Por quê? Porque ela não ficou na zona de conforto. Qual que era a diferença entre essa colaboradora e o outro colaborador? A atitude, sabe? A atitude, né? A iniciativa que ela teve, porque ela teve uma visão de dono, sabe? Ela não ficou na zona de conforto. Ela não fez só aquilo que mandaram ela fazer, ela foi além. Então, ela se colocou no lugar do cliente, que o cliente precisava receber algo da parte daquele empresário e ele precisava entregar alguma coisa. Então, quando ela se colocou no lugar daquele empresário e o que ele podia oferecer para aqueles clientes, ela fez toda a diferença. E é isso que muitas pessoas não fazem, só fazem aquilo que mandou. Então, essa pessoa, né, que não entrega o que é combinado, vive na sua zona de conforto, né, só entrega aquilo que pediram, com certeza ela nunca vai para o próximo nível, tá? Então, o comportamento sempre de fazer o que foi pedido, ela vive uma vida o quê? Uma vida mediana. Ela não sai ali da média, mas sempre ficar na média. E não vai ser uma pessoa extraordinária. O que que é uma pessoa extraordinária? Pessoa extraordinária é aquilo que ela entrega o que foi pedido e entrega mais do que foi pedido. Isso é ser extraordinário. Ser uma pessoa extraordinária é ser uma pessoa que vai ser lembrada. Onde você passar, você vai ser lembrado. Seja, sabe, qual o serviço, não importa o nível do seu serviço, mas tudo que você for fazer, faça o seu melhor. Minha mãe sempre falava isso para mim: filha, tudo que você pegar para fazer, faça o melhor, entregue o melhor, e não importa a circunstância, a situação, porque tem pessoas que às vezes, né, tá trabalhando numa empresa e aí chega um momento que ela vai sair daquela empresa, aí ela relaxa. Ah, vou sair mesmo, não vou fazer mais nada. Gente, não faça isso, né? Saia de cabeça erguida, mas entregando sempre o seu melhor, porque você vai se tornar uma pessoa extraordinária e inesquecível. Existem pessoas inesquecíveis também que não trouxeram. Claro, a pior coisa que tem é você sair de um lugar e ser lembrada pelas coisas que você não fez. Isso é muito ruim, muito ruim. Então é bom você sair do lugar e ser lembrado pelas coisas que você fez, tá? Ser extraordinário. Mas fez coisa boa, tá? Né? Então, até dar o primeiro passo, ela não espera que as coisas aconteçam. Isso é uma pessoa extraordinária, né? Ela não vai ficar esperando a coisa acontecer. Ela sabe o que é,
importante, entrega além do que é o combinado, que é o que eu falei para vocês, e só que acaba tendo uma expectativa também muito grande às vezes, muito grande em relação à sua entrega, mas quando olha o resultado, não é do que quer entregar, aí às vezes aquela empolgação acaba, então tem que tomar cuidado também, né? Tomar cuidado também. Bom, então agora eu quero falar para você, o que que você deseja? Então, vamos pegar essa aqui, ó. Entregar mais que o combinado ou ficar ali? Ser uma pessoa mediana, uma pessoa medíocre, ser uma pessoa não extraordinária, uma pessoa que nunca vai ser lembrada pelo que fez de extraordinário. Deixar aqui entre parênteses isso, tá? Sabe que eu e minha esposa, a gente cuida de casais. E a gente trabalha com casais. E a gente já se deparou com várias histórias, vários relatos de pessoas que falam assim, mas é que ele não faz isso. Ou o marido reclama da mulher, não, mas é porque ela não faz isso, né? Então, no casamento, às vezes a gente espera sempre que o outro entregue 100% daquilo que a gente quer. Mas você está entregando 100% do que ele também espera de você? Então, a gente precisa pensar muito nisso, né? Porque a gente exige tanto do outro, mas às vezes a gente entrega só 30%, nem 50%, às vezes a gente chega a entregar. Então, e aquilo que você faz na sua vida pessoal, você acaba replicando no seu negócio, na sua carreira, sabe? Lá na empresa onde você trabalha. Então, a gente precisa parar para pensar muito nisso, né? Então, tudo que você fizer na sua vida, não importa a circunstância, né? A decisão, ela sempre vai ser sua. A atitude, né, de fazer é sua. A atitude de entrega é sua. Então, o que você está esperando? Né? Bora lá? Gente, então a gente precisa sempre ver esses tipos de grupo, tá? Então, qual grupo que você faz parte, tá? Então, algumas pessoas ficam amarradas, outras pessoas mais entusiasmadas, e que não sabem, e outras que nem sabem o que vai fazer aqui nesse mundo. Falam, ai, o que eu vou fazer aqui nesse mundo? Não sei, né? E então a gente precisa ver, analisar dentro de nós, nos autoconhecer, para a gente poder transbordar, para a gente poder achar o nosso caminho, achar a nossa rota, fazer a nossa jornada, mas toda jornada exige o quê? Um processo. E muitas pessoas, às vezes, não querem fazer o processo, porque, às vezes, se enquadram em um desses grupos, que acha cansativo o processo, não quer ler o processo, quer pular, quer pegar atalhos, né? Que às vezes acha muito mais fácil, mas não vai dar certo. Tudo tem um processo e precisa ser seguido, né? E uma coisa importante que eu quero falar para você é que o seu resultado, ele sempre vai ser compatível com o que você faz, com o que você entrega, tá? E não importa onde você esteja, e não importa o que você faz, o tipo de trabalho que você faz, o resultado vai ser sempre compatível com aquilo que você é. Então, se você é uma pessoa entusiasmada, você vai entregar resultados extraordinários, né? Se você é uma pessoa memorável, você vai entregar resultado, vai alcançar resultados memoráveis. Mas se você é uma pessoa acomodada, se você é uma pessoa que faz parte daquele grupo, né, de pessoas que não querem crescer, querem ficar ali na zona de conforto, não entrega o que foi combinado, seu resultado, infelizmente, também não vai ser um resultado tão promissor quanto você gostaria. Então, aí entra naquela questão também. Quem duvida de tudo é a pessoa repolhão. O que é uma pessoa repolhão? Por onde, ou seja, porque todas as oportunidades, né, que aparece, né, ou é oferecida a ela, ela rejeita, porque esse padrão de comportamento dela, ela aplica em sua vida desde lá na sua infância, ela vai aplicando, aplicando, porque o que não está dentro dela, sabe? Ela não vai fazer, não vai fazer, né?
Então, aí entra a questão de relacionamento, né? Ela não faz nada diferente daquilo que ela está acostumada a fazer. Padrão de comportamento. Então, quando tem um determinado padrão de comportamento, aí não adianta, tá? Então, a pessoa, ela muda, né? Ela não consegue mudar de posição, ela não consegue ter os resultados, alcançar os resultados, e às vezes fica ali só choramingando, chorando, mas também não toma a atitude de mudar. Por quê? Porque existe um programa mental dentro dela que foi criado, né, desde a sua infância, que ela foi programada para ficar ali, né? Mas tem como mudar? Claro que tem. Só não tem jeito para morte, gente. O resto tem jeito para tudo, né? Então, tem pessoas que não quer resultado, não quer estar feliz, ela pode acabar com tudo, né? Desde que a ideia dela prevaleça. E essa pessoa não tem resultado porque ela não sabe. É aquela pessoa assim, desse jeito, eu nasci assim, eu vou ser assim, a coisa não vai mudar, porque é desse jeito mesmo, tem que ser assim, sempre foi assim. Gente, olha, uma palavra que eu não gosto de ouvir, é quando as pessoas falam assim, mas sempre foi assim. Ué, mas será que não dá para mudar? Um jeitinho, dá, né? Vamos melhorar, porque às vezes tem processo, gente, que sempre foi daquele jeito, mas dá para melhorar? Vamos batalhar para melhorar o processo, né? Vamos batalhar para fluir. Então, vamos ser pessoas memoráveis, né? Pessoas incríveis, né? E tem as pessoas que elas julgam, né? Aquela pessoa que julga, né? Olha, analisa a oportunidade, aí ela pensa assim, né? Ela se julga muito. Eu não sou capaz, não sou capaz. Acho que isso daí não é para mim. Ela duvida que ela pode alcançar. E aí eu falo uma coisa para você. O sol, ele nasce somente para algumas pessoas. Deus, nosso Deus maravilhoso, nosso querido Pai Celestial, ele faz com que o sol nasça para todas as pessoas. A chuva, quando ela vem para todas as pessoas. Lógico que tudo bem, tem determinadas regiões que chovem mais, outras chovem menos, mas todo mundo que está ali naquele espaço, eles são abençoados com aquele sol, com aquela chuva. O que eu quero dizer para você que a oportunidade, ela é igual para todo mundo. Se você lembrar, quando você começou a estudar, lá na sala de aula, tinha criança que veio de um lar talvez mais pobrezinho, tinha crianças que tinham um lar melhorzinho, tinha uma condições financeiras melhor. Eu conto pela minha própria história. Quando eu ia para a escola, gente, lá tinha uma cantina que servia um pão com salsicha, que era um cheiro maravilhoso. Eu ficava morrendo de vontade, mas eu não tinha dinheiro para comprar. E tinha crianças que comiam 2, 3 pães lá, a mãe dava dinheiro, levava o lanchinho na lancheira, comia, e eu não tinha nada, nem lanchinho, nem nada para levar para a escola, porque meus pais não tinham condições de me dar o que os pais daquelas outras crianças davam para elas. Então, elas tinham um sapato bom, roupa boa, tinha todas as coisinhas boas, e eu não tinha. Só que dentro da sala de aula, o professor, ele entregava para aquelas crianças e para mim a mesma coisa, o mesmo conteúdo. Todas nós crescemos. Então, hoje, né, eu tenho algumas amigas que estão no nível acima do meu, porque correram atrás, se formaram, são doutoras, advogadas, outras são empresárias. Tem amigas minhas que estão no nível bem inferior ao meu, né? São domésticas, ou seja, não evoluíram. E tem pessoas que não são nada, pararam de estudar, né? Enfim, eu quero dizer para você
que a oportunidade foi dada para todos nós, mas a forma como nós agarramos essa oportunidade foi o que fez a diferença na vida de cada um, né? E se hoje eu estou aqui para contar isso para você, é porque fez diferença na minha vida, tá? Então, existem muitas crenças limitantes, tá? Quando eu estou falando de crença, gente, eu não estou falando de religião, eu não estou falando, sabe, enfim, você entendeu, né? Mas eu estou dizendo de crenças que limitam a gente de crescer, prosperar e transbordar, porque muitas vezes é volátil, oscila. O que que é a crença? É exatamente você, às vezes você acredita tanto que você não pode ocupar uma posição de ser um empresário, ou você não pode ser alguma coisa que lá no seu coração, em algum momento, você desejou ser, tá? Ou você não pode gravar um vídeo, ou você não pode dar uma palestra, ou você não pode ser um gerente, um gestor, ou você não pode ter um cargo, ser uma analista, né? E você acha que você tem que ser não desmerecendo nenhuma função, nenhuma profissão, porque todas as funções, todas as profissões, elas são necessárias, se faz necessária, porque você imagina, se todo mundo se formasse numa única função, ou um único cargo, ou, sabe, ou tivesse apenas um tipo de empresário, o que seria do mundo, né? Seria uma loucura. Não, não é isso que estou dizendo que todas as funções, todos os cargos, eles são importantes, mas isso não quer dizer que você nasceu para ficar naquela posição pequenininha. Você pode ser melhor do que aquilo, ou você pode ser melhor naquilo que você faz hoje, né? Se você é uma dona de casa, seja a melhor dona de casa, faça melhor dentro da sua casa. Se você é uma empresária, seja a melhor empresária. Se você é uma líder de mulheres, seja a melhor líder de mulheres. Se você é uma gerente na empresa onde você trabalha, seja a melhor gerente. É isso que eu estou falando, gente. Sempre subir um nível a mais do que é. Mas existem essas crenças, né, que limitam as pessoas, porque lá desde criança você foi acionado, ou seja, foi colocado algumas âncoras dentro de você que ficou ali preso. E aí, às vezes, a gente precisa desbloquear, né? Desbloquear isso que foi colocado dentro de você. Então, muitas pessoas, elas não acreditam nela, no potencial que elas têm. Então, vem gente de fora, enxerga em você o potencial que você tem, enxerga em você, sabe? O que você é, o que você entrega, o que você faz, mas você mesmo não acredita. E ainda você fica assim, nossa, sou isso mesmo. Eu tô te dizendo isso porque isso já aconteceu comigo várias vezes, sabe? Das pessoas que falarem assim, nossa, que bacana isso que você faz, que bacana isso que você entrega, e eu mesma não acreditar, tá entendendo? Isso é o quê? São crenças, crenças que às vezes a gente olha e a gente se sente inferior, ou às vezes você vê uma pessoa que se posiciona bem, que fala bem, que entrega, né, ali o seu conteúdo de uma forma muito bacana, e aí você começa a se comparar com aquela pessoa, aí você recua, você fica com medo. Porque aí você fala assim, poxa, aquela pessoa fala tão bem, ela se expressa tão bem, ela se coloca tão bem, né? E se eu for lá, eu vou fazer vergonha, eu não vou falar. Gente, olha, de boa, eu já tive muito isso. Às vezes o coração até treme, sabe? Fala, "Ih, será que eu falei alguma besteira?" Mas se a gente não abrir a boca e falar, a gente nunca vai destravar, nunca. E a gente sempre vai ficar ali, na mesmice, pensando e pensando, gastando energia pensando, gente, porque pensar gasta muita energia. Pensando o que você poderia ter feito e você não fez. Tá? Então, são crenças, né? Então, muitas pessoas vai de mal a pior porque duvida, né, de si mesmo e de todos também, né? Então, a gente precisa, né, avançar, quebrar. Vem a questão, quando a gente fala de crença, está também associado
Sabe aquela coisa, olha, se você fizer isso, o bicho-papão vai te pegar. Tem muitos pais, né, que falam muito do bicho-papão para as crianças. Hoje não mais, né, mas na minha época tinha muito isso. A gente morria de medo do bicho-papão, né? E isso coloca medo. E aí as crianças crescem com aquele medo, porque sempre vai existir um bicho-papão que vai ali pegar ela. Então ela acaba não indo, não fazendo as coisas que precisam ser feitas, porque sempre tem um bloqueio, um medo de avançar, né? Eu lembro que eu falo muito assim da minha família, porque é o meu ciclo de convivência, onde eu vivi, mas eu lembro, na época, meu pai, nos picos dele de nervosismo, de cansaço, né? E às vezes até de momentos de embriaguez, que ele teve alguns momentos assim, e, e às vezes ele falava, né? Que, você não vai ser nada na vida. Mas ele falava aquilo porque ele queria falar? Não. Aquilo foi uma crença que também talvez ele recebeu dos pais dele, da família dele. E aí, então, ele só podia replicar aquilo que ele tinha, igual nós. Eu só posso falar para você algo que está dentro de mim. Eu só posso entregar para você algo que eu aprendi. Se eu não aprendi, se eu não tenho como passar para você, não é verdade? Então, então, algumas crenças aí que limitam você de avançar, de crescer, precisa ser quebrada. Sabe aquela coisa, eu não consigo, eu não posso. Por que você não consegue? Por que você não pode? Por que você acredita que você não consegue e você não pode? Então, tem que ser investigada para ser quebrada, né? Porque você pode sim. Lembra do sol, da chuva, vem para todos. Lembra da escola, você sentou na sala de aula com todas as pessoas. Por que aquele seu amiguinho, hoje ele está no patamar lá em cima e você continua no mesmo lugar? Entendeu? Então, o que que é que está te bloqueando aí, te impedindo de você crescer e ser tudo que você nasceu para ser? Então, vamos colocar um pouquinho de fé aí, apimentar um pouquinho mais? Quando a gente coloca a nossa fé em ação, é a certeza. O que que é a fé? A fé é a certeza e a convicção daquilo que você não enxerga, os seus olhos carnais, você não vê, mas existe, está ali. Então, quando você gera essa fé dentro de você e você acredita que vai acontecer, você está gerando algo novo, né? Então, você pode viver uma vida cheia, né, de fé. Quando a gente não acredita, porque fé ela é o quê? Ela é esperança, gente, né? Eu creio, então, que não basta só crer, tem que crer e ter fé para fazer gerar aquilo, para aquela necessidade sua, ela se torne uma realidade na sua vida, né? Viver, né, essa fé, né? E a fé é viver a abundância, a convicção de tudo que Deus deixou para nós vivermos nessa vida. Porque somos filhos, somos imagem e semelhança de Deus. Você acha que Deus ele quer que nós vivamos uma vida ruim, uma vida medíocre, uma vida sem propósito? Não, não. Ele quer que nós vivamos algo extraordinário e venhamos experimentar, sabe? A boa, perfeita e agradável vontade dele. Então, onde você decide colocar o seu coração? Aonde? Na dúvida ou na crença ou no julgamento ou na fé? Então, você precisa parar para pensar, né? Que aonde você quer colocar o seu coração? Muitas pessoas têm colocado na dúvida, isso não é para mim, mas será? Sabe? Aí no julgamento, aí fica julgando, fulano é assim por causa disso, 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 porque ele nasceu no berço de ouro, ele nasceu com condições, né? Mas ninguém sabe a história dele. E na crença, não, eu aprendi desse jeito e sempre foi assim, isso não vai mudar. E na fé,
Não, a fé é o impossível, eu sei, eu vou alcançar, é o inacreditável, é o impossível, mas eu vou conseguir. Então, onde você quer colocar? Então, é isso que você precisa pensar. E a questão do fato é quem tem a experiência sabe, né, o caminho. Imagine você querer ir para um determinado lugar, e você precisar, você sabe o caminho, né? Mas você olha e fala, ah, não vou, não, não vou porque é perigoso, tem muitas curvas e muitos obstáculos e eu não vou não. Então, aí entra a dúvida, o medo, né? O medo também paralisa muitas pessoas. Então, a gente não pode, né, também se firmar somente na teoria, porque tudo que eu estou falando para você aqui parece lindo, maravilhoso, extraordinário, mas a gente precisa não só, né, nos apropriar do conhecimento, que ele é muito importante, sim, mas do próprio resultado, né? Então, eu gosto de falar muito, inclusive com os meus alunos de inteligência emocional que eu dei no Instituto Teológico, ali da Quadrangular Família Global, foi sensacional, maravilhoso, e, algo que eu perguntei para eles, mas algo que eu aprendi, e eu só repliquei aquilo que eu aprendi. Ou seja, um ano atrás, quando você pensou na sua vida. Então, hoje, o meu hoje é resultado daquilo que eu plantei um ano atrás. Forte, né? Forte isso, e a gente precisa pensar e refletir sobre isso, né? Resultado. Então, se você já vivenciou, já experimentou, e é o resultado, ele tem te mostrado, né, o caminho e tem te feito alcançar o seu resultado, isso é bom. Então, você precisa fazer a seguinte pergunta: quem é você hoje? O que você tem buscado? Qual o resultado que você tem alcançado até hoje? O resultado que você tem alcançado tem te deixado uma pessoa mais feliz, uma pessoa mais ansiosa, uma pessoa mais nervosa, ou tem feito você uma pessoa assim equilibrada, feliz, alegre, ao ponto de você querer transbordar na vida de outras pessoas? Importante, né? Outra coisa, com quem você tem andado? As pessoas com quem você tem andado têm trazido para você subsídios a qual você pode usar para ajudar outras pessoas? Você tem andado com pessoa que só te critica, só te coloca para baixo, ou aquela pessoa que é duvidosa? Às vezes você tem uma ideia assim sensacional e você conta para a pessoa fala: ih, eu acho que se eu fosse você eu não fazia isso não. Mas você não é essa pessoa, né? E aquela pessoa que te critica, mas você não tem capacidade para isso, não. Imagina, não faz isso, não. Não, você vai ter que estudar mais. Nossa, e aí, com qual tipo de pessoa que você tem andado? Você tem andado com aquela pessoa que acredita em você e fala, vai lá, vai dar certo. E se acontecer alguma coisa, a pessoa fala assim, amigão, tô aqui, ó, para te apoiar, para te ajudar. E aí, com quem você tem andado, né? Com quem? Ou você tem andado com aquela pessoa que tem fé, na hora que você fala, ela vem lá e te motiva, te enche de fé e fala assim: olha, eu acredito, você tem potencial, você é uma pessoa extraordinária, você vai conseguir, você vai muito longe. E aí, com qual tipo de pessoa? Ou aquela que tem só julgado, né? Julgado o que você tem feito, isso que você tem feito tá legal, não, não sei o quê, né? A gente precisa também analisar até com quem a gente anda, porque isso afeta também nos nossos resultados, né? Então, normalmente, as pessoas que são duvidosas, julgadoras, e têm as suas crenças limitantes, são pessoas teóricas, né? Que elas se firmam apenas nas coisas que elas aprenderam, mas quando nós vamos para a parte da fé e do fato, né? Ali a gente alcança realmente os nossos resultados. Então, acredite em você mais.
Seja você 1% melhor a cada dia da sua vida. Entregue aquilo que você recebeu. Não fique só para você. E prova disso que eu estou aqui hoje entregando para vocês resultado do que eu aprendi nesse curso aqui, ó. Acorde somente da Academia Mind, eu vou colocar aqui, que foi sensacional. Então, isso aqui é um pouquinho da contribuição do que eu aprendi lá e quero dar esses créditos para eles, porque realmente para mim foi transformador e sensacional. E por ser transformador e sensacional, eu não posso guardar isso comigo, eu tenho que transbordar. E é o que eu estou fazendo hoje, transbordando na vida de vocês. Bom, um beijo, fica com Deus, espero que vocês tenham gostado. E em breve vou trazer aqui mais novidades para a gente poder estar explorando acerca da inteligência emocional e do autoconhecimento.